Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pergunte ao Vini. Nosso quadro de pergunta semanal em que você manda a sua pergunta, pede minha opinião sobre determinado tema e eu trago aqui em vídeo para vocês. Lembrando, quer ter a chance de eu responder a sua pergunta no episódio do próximo sábado? Então faz o seguinte, ou você comenta a sua pergunta aqui nesse vídeo, ou então você pode me mandar lá no meu Instagram, no @ViniWeiner Canal Reserva. Com esse recado dado, vamos para as perguntas que eu separei para o vídeo de hoje. Vamos começar com a pergunta do João Pedro Dias. Bom dia, Vini. Você acha que o Atlético de Madrid já deveria ter trocado de técnico? João, obrigado pela sua participação, um abraço para você. Essa é uma pergunta polêmica, porque eu vejo que para muitos o Diego Simeone no Atlético de Madrid é uma unanimidade. Tá no clube aí há praticamente 10 anos. Mas vou ser sincero para vocês, eu gostaria que o Atlético de Madrid trocasse de técnico, porque aí a gente ia poder ver um outro estilo de jogo no Atlético e ver se um outro treinador poderia fazer mais do que o Simeone tem feito nesses últimos anos. É que, querendo ou não, ele tem um estilo de jogo muito específico, mais focado no sistema defensivo e uma coisa que tem que ser pontuada. O Atlético de Madrid, janela após janela, é um time que tem gastado muito dinheiro também. Então eu entendo que com o investimento que o Atlético tem feito, pode e poderia apresentar um futebol melhor e de repente brigar mais vezes para ganhar títulos. Não digo, por exemplo, toda temporada você tentar brigar pelo título da Liga dos Campeões ou toda temporada ser campeão espanhol. Mas levantar mais taças, pelo menos uma Copa do Rei, buscar algo nesse sentido, eu acho que deveria acontecer com mais frequência. E não é o caso. A gente por muitas vezes elogia as campanhas do Simeone com ele batendo o terceiro lugar da La Liga e parando, sei lá, nas oitavas, nas quartas da Liga dos Campeões. Só que o que muita gente não tem a noção, não tem percebido, é que o Atlético de Madrid paga 70, 80 milhões de euros em jogadores. Nessa janela mesmo, já fizeram mais investimentos. Se não me engano, pagaram 40 milhões de euros no Thiago Almada, ex-Botafogo, que estava no Lyon. Então assim, um time que investe tanto não pode ser mais cobrado? Por isso eu tenho essa curiosidade para ver outro treinador. Pergunta do Guarnier Lima. E aí, Vini, beleza? Eu vi recentemente que a CBF está planejando fazer uma quinta divisão para o futebol brasileiro. O que você acha sobre isso? Manda salve. Guarnier, obrigado pela sua pergunta, um salve para você. Eu acho que seria interessante você ter uma quinta divisão, até mesmo uma sexta divisão, porque assim você daria oportunidade para outros times, consequentemente para outros jogadores, teríamos mais patrocinadores, consequentemente mais cotas de televisão, mais lugares transmitindo essas partidas. Eu acho que seria uma cadeia nova e que obviamente seria muito benéfica. Vocês podem aproveitar para olhar, por exemplo, no futebol inglês como funciona. Não tem só 4 divisões. Lá tem quinta, sexta, sétima, oitava. Isso é bom porque aí muitos jogadores que às vezes não têm oportunidade ou algo do tipo, poderiam ter essa chance de jogar profissionalmente, ter a visibilidade e ir subindo. O cara que estava num time, por exemplo, de quinta divisão, poderia beliscar depois um time de terceira. Com esse time da terceira, ele consegue o acesso para um time de segunda. E assim por diante. Eu entendo que quanto mais estrutura a CBF conseguir proporcionar para esses clubes e, obviamente, ser algo rentável, beleza, eu acho que é absolutamente válido. Agora, eu acho que não vai valer a pena se aí sim eles criam uma quinta divisão, mas a quinta divisão fica a Deus dará. Com os jogadores com salários atrasados, os times sem visibilidade, sem suporte, aí eu não concordo. Agora, se for para fazer algo que vai ter apoio, vai ter investimento, vai ter transmissão, gente chegando junto com o dinheiro mesmo, aí sou totalmente a favor. Vamos agora para a pergunta do Jaziel Guzmão. Oi Vini, manda um salve, sou seu fã. Vini, você acha que o Vitinho vai render no Corinthians? Jaziel, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Eu acho que o Vitinho vai render no Corinthians sim. Só que é o seguinte também, eu não enxergo o Vitinho como um potencial titular do Corinthians. Para mim, é bem claro que o trio ofensivo do Corinthians é o Garro Armando, o Yuri Alberto e o Memphis Depay mais avançados. Então o Vitinho, eu enxergo que ele vai ter no Corinthians um papel parecido com o que ele tinha na época que ele jogava no Flamengo.
Ou seja, ele vai ser um reserva que é constantemente aproveitado. Então, vai entrar ali no segundo tempo, vai fazer uma fumaça. Eventualmente, quando algum atacante estiver suspenso, estiver lesionado, ele pode entrar e manter um nível legal, porque eu acho que o Vitinho ele é um bom jogador. Agora, você tem que ter compreensão, entender o que você vai cobrar do Vitinho. Eu não cobro que o Vitinho seja o melhor jogador do Corinthians, que vá decidir campeonato, decidir jogo. Não, é um bom jogador que vai somar dentro do time que o Corinthians tem. Agora, querer que ele faça diferença, isso eu acho que não vai acontecer. O Vitinho é um jogador que eu sei que muito se esperava dele no Flamengo, até pelo valor que ele foi contratado na época. Só que eu nunca achei ele um jogador ruim não, como muita gente pinta. É um jogador que sabe fazer gol de perna direita, perna esquerda, ele tem velocidade, ele sabe bater falta, é um bom batedor de escanteio. Eu acho que ele vai somar, desde que obviamente entendam qual é a função dele. Se você achar que o Vitinho vai ser craque, algo do tipo, não vai se frustrar. Agora, se entender que vai ser um bom reserva, aí tudo bem, que é justamente essa a ideia que eu tenho. Pergunta feita pelo Arthur Sepp. Vini, como funciona a monetização dos shorts? Arthur, muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Separei essa pergunta aqui para o vídeo porque eu achei uma pergunta diferente e que tem a ver, obviamente, com o meu trabalho, mas numa parte mais técnica. Os shorts, para quem não sabe o que é, são aqueles vídeos curtos que aparecem aqui no YouTube. Eu faço muito desses vídeos não só para o YouTube, mas para outras plataformas também, e acabei nos últimos anos me especializando nisso. Tanto que hoje a maior cota, o maior percentual das visualizações que eu faço vem justamente desses vídeos curtos, de menos de 1 minuto. Então eu vou explicar para vocês, e obviamente para o Arthur, que é quem fez a pergunta, mais especificamente. Da mesma maneira que acontece com os vídeos longos, os shorts, eles pagam a cada 1000 visualizações. Então imaginem aí vários pacotes de 1000 visualizações. Se um vídeo pega, por exemplo, 100 mil views, então significa que serão 100 pacotes de 1000 visualizações que serão pagos. E para vocês verem o valor, eu estou colocando aí na tela agora. Hoje, o YouTube Shorts paga 28 centavos a cada 1000 visualizações. É por isso que eu sempre bato na tecla para muita gente que se você vai começar a produzir conteúdo para a internet e você quer postar vídeos curtos, compensa muito você ter uma conta no YouTube, aí você tem uma outra conta no TikTok, uma outra conta no Kawaii, uma outra conta no Facebook, porque aí o que acontece? Você vai monetizar em todas essas redes e no final, de grão em grão, você vai conseguir uma boa renda. Ao menos é essa a visão que eu tenho com esses anos que eu tenho trabalhado com os vídeos curtos. Agora a pergunta do Leonardo Régidos. Oi Vini, uma pergunta que queria fazer é sobre o impedimento semiautomático. Você acha que resolveria de vez esse problema aqui no Campeonato Brasileiro, ao invés de ficar traçando linhas no VAR? Leonardo, obrigado pela participação, com certeza resolveria. Porque, primeiro de tudo, pela questão do tempo. Com o impedimento semiautomático, rapidinho você consegue entender se o jogador está impedido ou não está impedido. Porque é tudo muito claro. E não à toa, é essa tecnologia que é utilizada nos jogos de seleções, nos principais jogos dos principais campeonatos da Europa, jogos de Liga dos Campeões. É algo que é, obviamente, seguro e muito prático. Hoje eu entendo que isso de ficarem traçando a linha no VAR é muito, assim, cômodo para dizer se quer dar impedimento ou não. Porque ali, se a pessoa que está no VAR quiser traçar que está impedido, ele consegue. E se ele quiser traçar que não está impedido, ele também consegue. Ele consegue ali acertar a linha de maneira bem conveniente para o que ele quiser. E convenhamos que não pode ser assim. Tem que ser algo totalmente robotizado. E entra, obviamente, a questão do tempo nessa história. Como eu falei, com o impedimento semiautomático, em questão de segundos você consegue ver se o jogador estava ou não estava impedido. Com a linha do VAR, além de por muitas vezes eles traçarem as linhas de maneira tendenciosa, demora pra caramba também, fica atrasando o jogo, esfriando e irritando os jogadores. Então, pra mim, essa ideia da CBF de querer investir no impedimento semiautomático pra 2026 vai ser um baita acerto. E vai ser um dinheiro que, obviamente, não é baixo o custo, porém vai ser extremamente benéfico. Vai acabar com muitas dúvidas e muitas discussões. Pergunta do Mailson Balbi. Fala, Vini! Você acredita que o elenco do Chelsea vem forte para a temporada 25-26? Mailson, obrigado pela participação. Um abraço para você. Eu acredito que sim. A base do elenco do Chelsea 25-26 e a base do time que foi campeão agora da Copa do Mundo de Clubes. É um bom time. É o time que venceu agora na última temporada também a Conference League. Com vários jogadores jovens de muito potencial que vão amadurecer ainda mais nessa nova temporada. Vão dar sequência também para o trabalho do treinador, do Enzo Maresca. Então a tendência é esse time evoluir, jogar ainda melhor do que jogou na última temporada. Sem contar
que o Chelsea é um time que está sempre contratando. Então, esses jogadores que chegaram há pouco tempo ainda vão ter a fase de adaptação e aí sim deslanchar e começar a desempenhar também. Cito aqui os casos do João Pedro, que já chegou chegando, o Delep, que querendo ou não ele foi contratado há pouco tempo, o Estevão, que acabou de chegar no clube. Você somando isso a jogadores que estão lá e estão bem, como um Palmer, um Enzo Fernandes, Moisés Caicedo, a tendência é esse time ficar muito forte. Não acho que seja um time, por questão de elenco, para, por exemplo, brigar pelo título da Premier League, mas em competições de mata-mata, como por exemplo uma Liga dos Campeões, eu enxergo que o Chelsea tem condição de fazer campanha boa, de chegar longe. Pergunta do Gabriel Souza. Qual o maior injustiçado da história da Bola de Ouro? Gabriel, muito obrigado pela sua participação. Olha, falar da história inteira da Bola de Ouro é um pouco complicado, porque são muitos anos de premiação. Agora, eu posso citar para você o caso mais recente e que eu vivenciei. Para mim, a Bola de Ouro mais contestável da história é a de 2018, porque 2018 é o ano que o Real Madrid vence a Liga dos Campeões e é o ano que o Luka Modric acaba vencendo a Bola de Ouro. E assim, máximo respeito ao Luka Modric. Eu tive a oportunidade, o privilégio de ver o Modric jogar presencialmente, é um cara realmente surreal, uma qualidade absurda. Só que para mim, naquele ano, por tudo que foi feito, a Bola de Ouro, de maneira justa, deveria ter sido dada para o Cristiano Ronaldo, que venceu a Champions League com o Real Madrid, foi, se não me engano, artilheiro da competição, fez gols em todas as fases de mata-mata, fez naquele ano aquele histórico gol de bicicleta contra a Juventus no jogo fora de casa. Então assim, naquele ano, para mim ninguém foi melhor do que o Cristiano Ronaldo. E não sei por que ele não ganhou nem o prêmio de melhor do mundo e nem o prêmio de gol mais bonito do ano. Porque no fim deram o prêmio de gol mais bonito do ano pro Mohamed Salah. E na Bola de Ouro, como eu falei pra vocês, o Modric que acabou ganhando. O Modric que era coadjuvante do time que tinha o Cristiano Ronaldo como protagonista. Acreditem ou não. E outra, uma coisa seria se, por exemplo, o Modric tivesse sido campeão da Copa com a Croácia. Mas não, ele foi vice, sabe? E quem acompanhou aquela campanha da Copa de 2018 na Rússia sabe que o Modric também não era lá o grande protagonista da Croácia. Ele era uma peça muito importante. Mas nas fases decisivas, ele não foi o jogador que de fato pegou e decidiu. Essa função é de outros jogadores. Então, pra mim, essa Bola de Ouro aí do Modric, que deveria ter sido do Cristiano, pra mim foi uma bem assim contestável, para não dizer roubada. Vamos agora para a pergunta do Luiz Felipe. O Napoli vai lutar por muitos títulos? Luiz, obrigado pela participação. Olha, dando uma olhada no elenco do Napoli, eu acho que é um elenco que pode brigar sim por títulos, mas títulos domésticos. Não consigo enxergar o Napoli brigando por um título continental, por exemplo, como a Liga dos Campeões. Agora, para defender o título do Campeonato Italiano e brigar pelas Copas locais, eu acho que sim, tem time para isso. E outra, além de terem mantido boa parte da base que foi campeã italiana na última temporada, ainda contrataram, por exemplo, o Kevin De Bruyne, que é um cara que, para mim, mesmo não sendo mais o De Bruyne do auge do City, é um cara que chega para agregar e agregar muito. Pergunta agora do Célio Gomes. Conta alguma história de um jogador perna que você conheceu. Célio, obrigado pela sua participação. Olha, eu tive o privilégio de conhecer muita gente grande no meio do futebol. Vou dar alguns exemplos aqui. O Marcos, que foi pentacampeão com a seleção e foi por muito tempo goleiro do Palmeiras, tive a oportunidade de conhecer. O Rodrigo, que hoje é jogador do Real Madrid, eu conheci quando ele ainda era jogador do Santos. Enfim, tive a oportunidade de conhecer muita gente. Uma coisa que eu posso falar pra vocês, a maioria desses jogadores que vocês veem aí, às vezes com muito glamour, que jogam em times grandes e até mesmo chegam na seleção, falo pra vocês com tranquilidade. A maioria desses jogadores são extremamente gente boas, extremamente humildes. Por muitas vezes, quem são os malas da história são os assessores deles, os empresários. Agora, os jogadores em si são muito gente fina. Agora, pegando um jogador que eu não conhecia ele a fundo, mas pelo menos a primeira impressão que eu tive dele é que ele era um pouco perna assim, era o Cássio. Hoje é goleiro do Cruzeiro, mas quando eu o vi, ele ainda era goleiro do Corinthians. Tive a oportunidade de encontrar o Cássio 2 vezes. Uma vez quando eu fui no CT do Corinthians, num treino do Corinthians que eu fui cobrir, o Cássio tava lá, senti que ele é meio perna, meio distante. E outra, nesse dia que eu tava no CT do Corinthians, foi lá um torcedor do Corinthians que tinha feito um quadro muito lindo com o rosto do Cássio. E o Cássio mal ia dar atenção para esse torcedor, me lembro bem disso. No fim, ele só deu atenção para esse torcedor
porque, se não me engano, o assessor do Corinthians na época conversou com o Cássio para que ele desse uma atenção para aquele torcedor. Mas, a princípio, ia passar batido. E a outra oportunidade que eu tive de ver o Cássio pessoalmente foi num restaurante e ele também ali não foi dos mais simpáticos. Como eu disse, foi só uma primeira impressão. Não conheço o Cássio a fundo, pode ser que ele seja extremamente gente boa, mas a primeira impressão que eu tive dele, nesses 2 contatos que eu o vi, foi exatamente essa. E só reforçando, como eu falei, a maioria dos jogadores são muito gente boas. E nesse mesmo dia que eu vi o Cássio e achei que ele foi um pouco perna lá no CT do Corinthians, tava lá o Emerson Sheik. Ele não era mais jogador. Ele estava trabalhando na época na diretoria do Corinthians. E o Sheik foi extremamente simpático, assinou camisa pra mim. Outros jogadores do Corinthians também foram super simpáticos. O Gustavo Mosquito, que não tá mais no Corinthians, o Bocelli, todos eles foram super gente boa. Para encerrar, vamos com a pergunta do Pedro Henrique Melo. O que acha de já quererem Samuel Lino na seleção brasileira? Pedro, obrigado pela sua pergunta. É com a sua pergunta que a gente vai encerrar o episódio desse sábado. Olha só, o Samuel Lino, se vocês puxarem em vídeos antigos meus de seleção brasileira, vocês vão ver que teve uma fase ali em 2024 que eu pedi aqui no canal a convocação do Samuel Lino. Na época, ele estava jogando quase que como um ala, quase que como um lateral esquerdo lá no Atlético de Madrid. E vinha tendo um desempenho muito bom. Os números defensivos do Lino eram muito bons e ele ainda tinha bons números de gols e de assistências. Então era um cara que na época eu pedi que ele fosse pelo menos oportunizado, pelo menos testado. Agora, por boa parte da mídia, o Samuel Lino ele era, assim, ignorado. Ele jogava bem no Atlético e ninguém dava bola. Agora, bastou ele colocar o pé no Flamengo e eu já tô vendo um lobby absurdo para ele ser convocado. Tudo bem, ele é muito bom jogador e as primeiras impressões que ele tá deixando no Flamengo, nesses 6 jogos que ele disputou até agora, são ótimas. Ele é um bom jogador, ele é um cara habilidoso, ele é rápido, ele tem uma característica muito forte de cruzar com precisão. Então não é esse o ponto, ele é bom jogador, tanto que, como eu falei, em determinado momento eu o pedi na seleção. Só que agora, vocês quererem que o Lino vá para a seleção com 6 jogos de Flamengo, para mim é forçação de barra. Ele pode até ser convocado, mas para mim, hoje, não seria o mais justo. Uma coisa é o Lino ter uma sequência boa no Flamengo, jogar bem, fazer gols, fazer diferença, e aí sim entenderem que ele tem que ser convocado. Agora, quererem a convocação dele a todo custo, como parte da mídia está fazendo, só porque ele está no Flamengo, para mim não é o justo. O justo é você convocar quando o cara está em alta, que era o caso na época do Atlético de Madrid. Aí agora, só porque ele tá no Flamengo, querem ele na seleção? Pra mim não funciona assim. E outra, uma coisa que vocês têm que ter em mente. O Samuel Lino no Flamengo tá jogando aberto pela ponta esquerda. Quem que hoje a seleção brasileira tem pra ponta esquerda? Cara, Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Martinelli. Pra mim o Lino não tá à frente, ou pelo menos no mesmo nível, de nenhum deles. Então pra mim seria uma convocação hoje sem sentido. Queria agora saber de você aqui nos comentários. Sua opinião sobre as perguntas que eu respondi hoje. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Fechou? Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!